Olá, Dante, muito bom dia. Olá, Emanuel, bom dia. Dante, vamos falar de política, porque a alta médica do presidente Jair Bolsonaro continua rendendo assunto no mundo político e no noticiário também, né? Liberado para voltar aos trabalhos, o presidente fez uma declaração já indicando o tom das eleições deste ano, até porque eu sei que, de acordo com você, né, Dante, nós já estamos em franca campanha política. A gente está faz tempo, né? Agora que virou para o ano de 22 certinho, agora que não para mesmo, é daqui para frente, né? O presidente saiu do hospital ontem, né? Como você bem falou, né? Teve uma recuperação rápida, até o médico, ele deu uma coletiva ali junto com o médico na saída do hospital. O médico atribuiu esse problema ali a um camarão não mastigado, até deu um puxão de orelha ali no presidente, dizendo que ele tem que mastigar pelo menos 15 vezes cada alimento. Então, todo mundo aí fica com essa dica aí, comeu uma peixada e acabou se engasgando, tendo problema com esse camarão, mas conseguiu sair do hospital, né, sem maiores problemas. Ontem, inclusive, já foi também mostrando que já está em franca campanha, em franca, né, atividade política, já foi inclusive participar de um evento de futebol lá no interior de Goiás, um evento promovido pelo cantor Marrone, ali, que é um apoiador dele, mas antes deu esse tom aí já falando sobre eleição na saída do hospital. A gente tem o trecho aí da fala dele, a gente pode acompanhar. A minha preocupação não é com as minhas viagens, a preocupação é com a segurança. Nós sabemos até onde o outro lado pode chegar. A gente sabe que a política brasileira, depois que a esquerda se fez mais presente, como eles são agressivos, né? Como eles têm tentado eliminar seu adversário, não interessa como. Teria muito a falar sobre isso aí, sem problema nenhum, até porque são fatos. E fatos você não tem que questionar. Eu falaria muito sobre Celso Daniel, Toninho do PT, presidente da Bancorp e outras coisas também. Então a preocupação é apenas essa. Não tenho nenhuma preocupação com o TSE, tenho certeza que vão ter eleições limpas esse ano, os votos vão ser contados. E, inclusive, é bom adiantar para vocês uma parte do que está acontecendo. As Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso a participar das eleições. Aceitamos? Para participar de todo o processo eleitoral, sem exceção. E a defesa agora fez alguns questionamentos ao senhor ministro Barroso do TSE sobre fragilidades da urna eletrônica. Então, estamos aguardando a resposta do TSE, do senhor ministro Barroso. Pode ser que nos convença que estamos errados. Agora, se nós não tivermos errados, pode ter certeza que algo tem que ser mudado no TSE. E não vai ser com bravata de quem quer que seja no Brasil que nós vamos aqui aceitar o que quer impor a nossa população. O brasileiro merece eleições limpas e transparentes. E ninguém é dono da verdade aqui em nosso país. Então a lei vai ser cumprida e não teremos eleições, ou melhor, teremos eleições sim, limpas e transparentes. Pode ter certeza disso. Tá aí, mais uma vez ele volta a tocar nesse ponto, né? Fala novamente dessa questão aí que coloca em xeque, né, a segurança das urnas eletrônicas. A gente já falou bastante disso no ano passado, né? Houve um momento em que havia uma tensão muito forte, aquela pressão por um chamado voto impresso e auditável, que foi feita ali uma discussão bem forte ali na sociedade, entre os apoiadores, principalmente do presidente. Ele volta a colocar em xeque agora a segurança da urna. Isso já foi bastante falado e mostrado várias vezes pelo próprio ministro Barroso. Pode falar. A derrota do Congresso em relação a esse assunto, pelo menos a mim tinha parecido que o assunto tinha ficado por ali, né? Eu não imaginei que ele voltaria à pauta agora nesse 2022. Né? A gente acaba vendo assuntos antigos, né, voltando à pauta nesse momento, né? Tanto essa questão aí da própria urna eleitoral, que já foi colocada em xeque aí várias vezes, que a gente já falou, e também a própria situação da facada, né? Como o presidente passou mal agora, né, teve esse problema aí. Na verdade, ontem eu falei estomacal, mas foi uma obstrução intestinal, né? O médico explicou melhor e eu acabei, né, me equivocando ontem. Como ele teve esse problema e tem essa situação mais fragilizada por conta da facada que ele levou em 2018, ela acaba voltando à tona nesse momento, né? E fala da preocupação com a segurança dele, né? Então, esse assunto volta à tona. São dois assuntos que já foram bastante debatidos, discutidos. A própria situação da facada, agora a investigação foi reaberta, né? Um delegado que já investigou o PCC, né? Uma facção criminosa lá de São Paulo, com braços em todo o país, é agora o responsável por fazer novas apurações
dessa investigação. Então, é mais um assunto que volta e que certamente vai ser bastante utilizado ao longo desse ano, mas claro que a preocupação com a segurança não só do presidente, mas como de todos os outros candidatos desse pleito é justa, é uma preocupação que tem que, de fato, haver, porque a gente está vivendo um clima muito tenso no país, né? Essa situação de polarização, ela tende a levantar os ânimos, os nervos, então é fundamental essa preocupação com a segurança, não só do presidente, mas como de todos os seus adversários políticos aí nessa próxima eleição. Pode falar, meu nome. Essa participação das Forças Armadas a que o presidente se referiu, foi um convite do TSE, o tribunal convidou as Forças Armadas? Tu tem informação sobre isso? Porque isso me pareceu novidade, até porque um questionamento feito pelo Ministério da Defesa pode ser que seja um questionamento feito a partir de algum posicionamento técnico também, né? Tem mais informações divulgadas sobre isso? O ministro Barroso ele tem tentado ampliar essa discussão e essa participação, né, das instituições na questão da operacionalização da eleição, desde que houve aquela situação de se colocar a segurança da votação em questão, né? A gente lembra disso, ele fez algumas audiências públicas, fez demonstrações, né, do processo de segurança ali da urna eletrônica, da apuração. Então, eu não tenho a informação se de fato foi um convite ou não, mas se for uma colaboração, como as Forças Armadas já colaboram de maneira assim, fundamental durante as eleições, prestando a segurança, fazendo o transporte das urnas, a gente aqui do Amazonas principalmente acompanha muito esse transporte das urnas para lugares mais distantes, onde a logística é complicada, e é o Exército que faz isso muitas das vezes, então é um braço fundamental, né, na operacionalização das eleições, é uma logística complicada, então eles têm essa expertise de chegar a lugares mais distantes e acabam fazendo isso muitas vezes. Se for para utilizar esse conhecimento técnico, né, de operacionalizar, de fazer toda essa distribuição e tudo que está envolvido nesse processo é importante, né, é uma discussão importante. Agora, claro, se for mais um elemento de pressão, né, como o presidente falou aí, a defesa quer saber sobre a segurança. Se for para fazer esse tipo de pressão, que acaba sendo uma pressão política, aí as coisas começam a desvirtuar um pouco, né? Vamos ver de que maneira vai ter essa resposta, de que maneira o TSE vai responder esse questionamento, para a gente até conseguir dimensionar, né, de que forma esses ânimos estão colocados e como essa colaboração pode vir a acontecer nesse processo eleitoral, que não vai ser tocado pelo Barroso. Importante a gente lembrar que daqui a pouco ele deixa a presidência do TSE. Particularmente, eu fiquei atento no momento que o presidente falou de, olha, não vai ter eleição. No momento seguinte, ele corrigiu a fala dele, não, teremos eleições limpas, ou seja, existe já uma preocupação no discurso de não trazer insegurança para esse processo, é algo que a gente espera. Nós acompanhamos aqui a polêmica em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas finalmente o Ministério da Saúde se posicionou de maneira técnica, e é um posicionamento do governo federal. Sim. E esperar que isso aconteça da mesma forma aqui, né? Que o questionamento seja técnico do Ministério da Defesa e que, se a resposta vir de encontro ao que o questionamento técnico está sendo feito, isso seja viabilizado assim. Sim. Técnico e não político, né? Exatamente. Eu acho que você faz uma observação interessante sobre esse discurso, Emanuel, porque a gente já viu o presidente falar em algumas ocasiões anteriores, né, que não ia ter eleição se não fosse com voto impresso e auditável. E agora parece que ele tem aquela situação de endurecer o discurso, mas aí lembra, opa, peraí que eu já prometi aqui que eu vou ser mais moderado, vou tentar acalmar aqui. Aí ele dá essa recuada e faz essa correção. É importante que a gente tenha, obviamente, eleições limpas, eleições tranquilas, né, dentro dessa questão da organização, da justiça, de tudo mais, né, mas a gente sabe que a eleição em si, o processo vai ser bem tenso. E quanto mais transparente, melhor para todo mundo, inclusive para o presidente na condição de candidato. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.